Bom dia, pessoal de cálculo. Bom, pessoal, em breve aprenderemos a utilizar números complexos para facilitar o cálculo de algumas integrais. É uma ferramenta interessante para simplificar integrações que muitas vezes só seriam feitas com aquelas técnicas mais elaboradas, integração por partes, ou uma substituição. Bom, tendo que ser uma substituição adequada, que simplificasse. Porém, números complexos facilitam uma classe de casos que nós veremos em breve. Mas, para aplicá-los, temos que relembrar que tipo de objetos são os números complexos. Temos que fazer uma breve revisão. Veja, então, comecemos. O assunto é números complexos. Veja, números complexos são números. Eu vou pegar um número complexo Z. Um número complexo, ele é igual a um número real mais um outro número real vezes o número I. I é um número bem exótico, no sentido que não é possível você marcar I em uma reta real. Você não visualiza esse número. E qual é a característica desse número? Olha só. Se você eleva ao quadrado esse número que não faz parte dos números reais, nós não temos senso de que tipo de número esse número é. Nós sabemos que I ao quadrado é igual a menos 1. Então, essa é a informação relevante. Olha o quão exótico esse número I é. Se você levar ele ao quadrado, dá negativo de 1. E um número real ao quadrado, ele tem que dar positivo. Então, veja, a maneira exótica de comportamento é essa daqui. Bom, então veja, esse é o número exótico. Agora vamos dar exemplos. Eu vou pegar um número complexo particular. Veja, ZA. ZA é 0,2, um número real, mais um outro número real, 3, vezes I. Aqui está um outro exemplo particular de número complexo. Você pega um número real mais 0 vezes I. No caso, 0 vezes I vai dar 0. Nós admitimos que isso é válido. Apesar de ser um número muito exótico, o número I, quando multiplicado por 0, dá 0. E aqui, acaba que esse número complexo, ele também é um número real. Então veja, isso é um número complexo, mas nesse caso particular se desdobrou no número real, indicando que os números complexos é uma generalização. Os números reais estão contidos dentro. O conjunto dos reais está contido no conjunto dos complexos. Então dá para chegar no número real pela definição complexa. É só ter o 0 multiplicado por I. Agora veja, nós temos aqui um número complexo, eu posso fabricá-lo com a combinação de quaisquer dois números reais, x e y, arbitrariamente escolhidos. Então, eu tenho
Veja, liberdade para escolher quaisquer combinações de x e y. Basta estar nesse formato, x mais y que multiplica i. Então veja, são 2 graus de liberdade reais para que eu fabrique um número complexo, porque sempre estará presente de forma fixa o número i. I é uma constante. Os graus de liberdade são x e y. E repare, propositalmente eu coloquei a nomenclatura cartesiana x, y. Porque, veja, o número complexo ele é dado por 2 graus de liberdade. Para representar geometricamente o número complexo z, apesar de z ser um escalar, z é um número, então é um escalar, a natureza geométrica, para você representá-lo geometricamente, já que precisa de 2 combinações, veja, uma combinação de 2 números reais independentes, eu preciso representá-lo no plano, porque é um eixo para marcação de valores x e um eixo para marcação de valores y. Vejamos isso então. Bom, aqui eu vou ter que apagar estas lousas. Bom, e veja, aqui é uma marcação de z no plano. Aqui eu tenho um plano. Agora eu vou colocar réguas. Porque lembre-se, olha só, vamos relembrar. Eu tenho coordenadas, são os graus de liberdade cartesianos. Então eu preciso de réguas retas para fazer a marcação x e a marcação y. Então aqui é um ponto representado no plano. Isso é a representação geométrica do número complexo. Ele é um ponto no plano. E aqui estão as minhas réguas para marcar a coordenada x e para marcar a coordenada y. Então a régua x maiúsculo, a régua y maiúsculo. Vamos marcar agora o par ordenado que representa o número complexo z. Geometricamente é esse ponto no plano. Nós chamamos, a literatura técnica chama esse ponto de afixo, mas não importa muito para nós agora. Então veja, eu vou marcar na minha régua x maiúsculo a coordenada x minúsculo. Lembrem-se lá, pessoal. Olha só, x mais y, eu tenho que marcar essa coordenada. É interessante. Bom, mas temos a coordenada y também. Então eu venho aqui e marco nessa régua vertical a coordenada y. Fiz a marcação nessa régua. Reparem o seguinte, essa régua tem uma origem aqui, as duas réguas. Para a esquerda,
na régua x maiúsculo é negativo. E a régua y maiúsculo, para baixo daqui da marcação O, é negativo, pessoal. Então aqui marca, são graduações negativas em y, abaixo, acima é positivas. Graduações negativas em x maiúsculo e graduações positivas. E isso vocês sabem da geometria analítica. Então, esse ponto no plano é a representação geométrica do número complexo z. Bom, agora, mas veja, tem um detalhe aqui. O nosso número complexo, ele está representado aqui, o ponto, em coordenadas cartesianas. No plano, um ponto tem coordenadas que, veja, um caso particular de representação das coordenadas do ponto é em coordenadas cartesianas. Quando as minhas réguas são assim, todas elas retas, x e y, com graduações positivas e negativas. Mas eu tenho, pessoal, existe uma outra forma de você marcar essas graduações, você representar no plano as coordenadas do ponto. É através de réguas um pouco diferentes. São réguas para coordenadas chamadas de coordenadas polares, representando um ponto no plano. Vejamos. Olha só, são duas réguas. Olha que interessante. É uma régua R maiúsculo e uma régua θ maiúsculo. Veja, a régua R maiúsculo, ela só tem, você só marca graduações positivas nela. Só vai marcar quanto o ponto está distante de uma origem O. Só isso. Marca só distância. Então, as marcações aqui serão positivas. Enquanto que eu tenho uma régua curvilínea, aqui ela é prescrita através de uma circunferência, θ maiúsculo. Eu tenho uma reta de referência. Abaixo da reta de referência, as graduações são negativas. E veja, no sentido aqui acima dessa reta de referência, as graduações são positivas, pessoal. E veja, cada graduação em θ maiúsculo vai ser um ângulo a partir dessa reta de referência. Essa reta aqui que está em cinza, pessoal. Vamos analisar como fazemos as marcações. Veja, eu quero fazer uma marcação em R maiúsculo. O que eu faço? Eu vou traçar. Eu pego onde está o ponto, vejo a distância aqui do ponto O, isso dá um determinado raio, e eu traço uma circunferência. Aonde essa circunferência? Olha só, onde essa circunferência interceptar o eixo R,
Aqui está minha marcação no eixo R maiúsculo, da distância de O até o ponto. Aqui a coordenada R minúsculo. Se você quisesse, vamos colocar isso para ficar mais claro aqui. Eu vou pegar aqui uma caneta. Veja, você traçou. Deixa eu ligar aqui. Tá. Você traçou a circunferência e viu aonde interceptava. Aqui está sua marcação. E veja, a distância do O até o nosso ponto, que representa o número complexo, essa distância é o R. Mas é que temos essa definição do eixo R maiúsculo, onde queremos marcar essa distância de O até o ponto, queremos colocar nesse eixo particular. Esse eixo R maiúsculo poderia estar orientado para fora em qualquer orientação aqui. Eu poderia ter orientado o R aqui também. O procedimento é o mesmo. Eu traço a circunferência com o centro O, mas veja, o eixo R, ele parte da origem. Eu traço a circunferência de centro O, de raio até o ponto, aonde coincidiria, aqui seria a minha coordenada R. Então eu poderia ter um eixo R maiúsculo aqui se eu quisesse. Eu faria a marcação da mesma forma. Isso vocês aprenderam em geometria analítica. Agora veja, eu fiz a minha marcação nesse eixo R maiúsculo, que mede distâncias até O. Só mede isso. Eu preciso fazer marcação na minha régua curvilínea. O que eu faço? Eu pego do ponto O até, veja, da origem até o meu afixo, eu traço uma reta. Eu vou lá e traço a reta, pessoal. Aonde interceptar essa reta ligando a origem ao afixo, aonde intercepta a minha régua curvilínea, eu faço a minha marcação θ. Olha que interessante. E o que é θ, pessoal? Repare, θ é uma distância. Olha só, olha que interessante. θ é uma distância, essa distância aqui, ó, da minha reta de referência até a marcação. Esse tamanho curvilíneo é θ, mas marcado no eixo curvilíneo. Essa reta marca, essa marcação é θ igual, vamos até fazer aqui, hein? Essa marcação aqui na própria reta é um θ igual a 0. Vai crescendo aqui. Aqui seriam valores de θ negativos, aqui valores de θ positivos. Acima da reta de referência, valores positivos, e abaixo, valores negativos. Inclusive, propositalmente, o eixo R nós nem desenhamos para cá, porque ele só marca valores positivos. Ele marca distâncias. Mas eu vou fazer para vocês um outro exemplo aqui. Imagina que eu tivesse um número complexo.
sei lá, aqui. Como é que eu faria? Bom, vamos fazer um número complexo aqui, né, pessoal? Como é que eu faria a marcação? Repare, eu traçaria uma circunferência. Eu quero marcar em R a distância de O até esse ponto. Eu quero marcar no meu eixo R. Eu faço uma circunferência centrada aqui no O. Essa circunferência minha tá ruim. E aqui eu vejo, pessoal, aonde a minha circunferência interceptou. Aqui seria o meu... Aqui, eu vou chamar de R1. Então, descobri as coordenadas desse ponto aqui. R1. Uma coordenada R1. Agora, pessoal, eu quero saber quanto que vale na nossa régua curvilínea. Eu pego da origem até o afixo, traço uma reta. Aonde intercepta no eixo curvilíneo é o valor do nosso θ1. Olha como tá na nossa régua curvilínea a marcação aqui. θ1. Basicamente isso. Bom. Então aqui não ficou bom não. θ1. Basicamente isso, pessoal. Vocês já sabem da geometria analítica. Obviamente, se eu fosse ministrar o curso de geometria analítica, nós passaríamos, seriam seguramente 2 aulas inteiras só para aprender a localizar coordenadas nesses eixos feitos em coordenadas, esses eixos para coordenadas polares, mas não é o caso. Isso aqui é uma revisão para cálculo. Então veja, temos uma representação aqui, Rθ, e nós temos também a representação cartesiana, pessoal. Nós temos também isso. Lembrem-se. Vamos poluir o desenho? Não fica bom, não. Em coordenadas cartesianas, é x e y. Então veja, é só quando eu estou fazendo marcações nas réguas y e x. Se eu não estou trabalhando com essas réguas, se eu estiver trabalhando com as réguas... Bom, aqui eu fiz uma... Se eu estiver trabalhando só com as réguas R e θ maiúsculo, as marcações R minúsculo, coordenada R minúsculo e θ minúsculo só vale para essas marcações. Entretanto, pessoal, olha que interessante. Essas coordenadas, elas têm uma relação entre elas. Porque, lembre-se, vamos lembrar aqui, lá do início. Eu vou ter que tirar aqui. Lá no início, o nosso número complexo, ele está em coordenadas cartesianas. São 2 graus de liberdade. Mas veja, deixa eu colocar aqui.
Olha só, lembrem-se, nós temos as coordenadas r e θ. Então, deve ser possível representar, porque são 2 graus de liberdade. Os 2 graus de liberdade podem estar em x e y ou escritos através de r e θ, porque basta 2 graus de liberdade para caracterizar o seu número complexo. Então, é possível escrevê-lo em coordenadas polares, r e θ. Vamos ver como fazemos isto. Então, eu apago aqui e aqui. Bom, aqui também. Veja, isso é através de um triângulo, pessoal. De onde surgiu esse triângulo aqui? É o seguinte, eu vou fazer rapidamente. Embora seja um assunto lá da geometria analítica. Quando eu tenho as réguas, olha só, é pelo seguinte, x coincide, está sobre aquela reta de referência, onde é medido o θ, pessoal. O seu afixo, ele está exatamente aqui, pessoal. Então, e vejam, a sua origem O, ela está aqui. De O até o afixo é o ponto que representa o número complexo no plano. De O até o afixo, nós temos a distância em coordenadas polares é R. E veja, esse segmento ele está orientado por θ aqui. A coordenada horizontal é x e na vertical é y. Então forma de forma bem certeira um triângulo retângulo aqui. Olha que interessante. Então, pessoal, dá para relacionar por relações do triângulo retângulo as coordenadas cartesianas x e y com r minúsculo e θ minúsculos. Então, vejamos. Aqui, analisando esse triângulo, x, se você pegar, divida x dividido pela hipotenusa r, você tem o cosseno. E se você isolar x, você terá que x é igual a r vezes cosseno. Da mesma forma, se você fizer o seno de θ, você tem y dividido por r. Isolando y, ele valerá r seno de θ. E veja, nós sabemos lá do início o seguinte: z é igual a x mais y. Isso em coordenadas cartesianas, pessoal. Em coordenadas cartesianas. Bom, e agora? Se nós fizermos, veja, x vale r cosseno θ. Eu vou substituir o valor de x através de r e θ aqui dentro.
e eu vou substituir o y em função de r e θ aqui dentro. Se você fizer isso, pessoal, você chegará à seguinte conclusão. Olha que interessante. Que o seu número complexo z em coordenadas r e θ, ele vale isso daqui. Vale o r multiplicando a soma cosseno de θ mais o número i que multiplica seno de θ. Então, olha só. Em coordenadas polares é isso, definitivamente. Isso é muito interessante. E olha só, o número complexo, ele também é dado aqui em coordenadas cartesianas. Bom, é isso, pessoal. Veja, eu tenho um número complexo em coordenadas cartesianas e em coordenadas polares. Mas veja, o que mais vai nos interessar aqui, para os nossos propósitos, que é simplificar integrais, é essa representação de um número complexo em coordenadas polares. Isso aqui, pessoal, nos possibilitará conectar uma função exponencial. Função exponencial, pessoal, aquela exponencial elevado a θ, com as funções trigonométricas, com cosseno de θ e seno de θ. Seno e cosseno têm uma relação íntima com a função exponencial. E nós sabemos que a integração de funções exponenciais é uma integração muito simples de fazer. Aí residirá a força de usar números complexos para simplificar nossas contas. Os vejo no próximo vídeo. Até lá!